Bora, nação, para mais um vídeo top aqui no nosso canal. Vamos agora reagir à conquista da Libertadores da América, mas agora o Ben já falando sobre essa grande conquista e também os comentaristas da ESPN Brasil. Então já chega explodindo o dedo no like, se inscreva no canal, ativa o sino das notificações, porque hoje tem bastante vídeo para vocês. O nosso Mengão é tricampeão da Libertadores, então bora reagir. Créditos eu deixo ao canal do Benja e canal da ESPN Brasil, link na descrição. Vamos para mais um vídeo do Mengão. Fala, meu povo, Flamengo, tricampeão da Libertadores. E olha, foi um jogo que começou difícil, o Atlético marcando, quase fez 1-0 numa falha lá do Davi Luiz, mas aí, sabe o que aconteceu? Aí o Pedro Henrique, deu uma entrada aos 43, 42 do primeiro tempo, sem a menor necessidade, foi expulso. Nem tem o que questionar, a expulsão justa, correta. O Pedro Henrique foi imprudente, foi juvenil. Pra que uma entrada daquela? Aí, gente, é o seguinte, se 11 contra 11 com o Flamengo já é dificílimo, 11 contra 10, ó, esquece. O time do Flamengo é incomparável. Foi um jogão? Não foi um jogo bonito. Para quem tá assistindo só, foi um jogo feio. Pra quem é torcedor do Flamengo, que se dane. O que vale é o título, gente. E o Flamengo é tricampeão da Libertadores. E o gol? O gol, mais um do Gabigol em final. 2019 ele marcou 2 contra o River Plate e contra o Atlético Paranaense marcou 1, fora o resto que ele faz. Eu, um dia falei lá na Arena SBT, quando eu fiz uma crítica ao Gabigol pessoal, onde eu falei que para mim é o jogador mais arrogante que eu já conheci, mas naquele dia eu falei, eu tô falando dele no extracampo, dentro de campo é inquestionável. Nesse mesmo dia, eu tinha falado que se montasse o Flamengo, aquelas brincadeiras que a gente faz, vamos montar o maior time que a gente já viu jogar, de todos os tempos, juntando todas as épocas. Eu falei no dia, o Gabigol estaria no Flamengo de todos os tempos. Eu sei da adoração que o torcedor do Flamengo tem pelo Nunes, né, que marcou gol em final de Mundial. O Nunes marcou história naquele Flamengo do Zico de 81. O torcedor do Flamengo tem uma veneração, uma idolatria pelo Adriano Imperador. Nasceu lá, né? Representou e representa muito. Mas, o que o Gabigol já fez com a camisa do Flamengo superou para mim a todos. Mas ele não foi campeão mundial. Ok. Mas já quebrou outro recorde, 29 gols em Libertadores, né? Se empatou com o Luizão. Então ano que vem ele já vai superar esse número. Gols em finais de Libertadores decisivos. Então o Gabigol, quando você montar o Flamengo todos os tempos, esquece. O Gabigol é o camisa 9 desse time. E também tem que dar mérito pro Landim, presidente do Flamengo, tá certo? O Flamengo faz 4 anos, há 4 anos que o Flamengo mantém um nível de time de ponta. Aquele Flamengo incrível de 2019, ó, 19, 20, 21, 22. Teve os percalços? Teve. Errou em algumas escolhas de treinadores? Errou. Não dá para acertar tudo. Mas sempre nesses 4 anos mantendo um time muito forte. Muito forte. O Flamengo há 4 anos, quando você vai colocar como favorito de campeonato, você coloca o Flamengo. Marcos Braz, para mim o maior diretor de futebol da história do Flamengo. Foi campeão brasileiro em 2009. 10 anos depois voltou para ser campeão da Libertadores brasileiro, campeão disso tudo aí de novo. Contrata bem. Benja, mas erra. Gente, todo mundo erra.
Para mim, erraram no Domenech, erraram no Paulo Souza, tentaram no Renato, tentaram no Rogério Ceni e acertaram com o Dorival. Então, não dá para acertar 100%. Não existe quem acerte 100%. Agora, quando você acerta 80%, tá bom pra caceta. Então, o Flamengo é campeão da Libertadores, mais um título. E como o Marcos Braz, numa entrevista aqui com a gente no Papo Reto, que você assiste aqui no canal do Benja, segundas, quartas e quintas, meio-dia, tem mais ou menos não sei se tem um mês a entrevista dele aqui pra mim, pra gente, onde eu falo pra ele, vem mais jogador aí no ano que vem, e vem. Então, o Flamengo já vai entrar 2023 de novo, como favorito, com um time muito forte, e se os adversários aí não se reforçarem muito bem, essa supremacia aí rubro-negra vai continuar. Então, parabéns aí pro Flamengo, campeão da Libertadores. E foi invicto, hein? Na Europa, o respeito ao Real. O Vidal fala isso. O Vidal, ele é questionado na entrevista sobre o Mundial, sobre o Real Madrid. Ele fala, é possível sim, pela estrutura, pelo elenco do Flamengo. Mas aí, na empolgação do Marcos Braz e do torcedor, com relação ao Real Madrid, aí aparece o Davi fazendo um calma. Imagina o Vinícius Júnior, hein? Um Vinícius Júnior. Mas eu acho Rodrigo muito e o legal Vinícius esse Júnior confronto. Que é garoto do Ninho Flamengo. Né? Então, o Vinícius Júnior vai ser... Eu queria só citar uma lista aqui, que o Davi Luiz entrou. Nobre lista de jogadores que venceram a Champions League e a Libertadores. Dida, Cafu, Tevez, Sorin, Roque Júnior, Walter Samuel, zagueiro argentino, Ronaldinho Gaúcho, Neymar, Danilo, Rafinha, Ramírez e o Davi Luiz. São 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... Aqui tem 12, né? 12 jogadores, uma dúzia de jogadores só apenas que conseguiu isso. O principal título de clubes da Europa e o principal título de clubes da América do Sul. Esse é o Davi Luiz, tá nessa nobre lista aí. Tá aí, ele pedindo calma também ali. O Vidal falou, sim, se puede. Sim, sim, pode. Bom lembrar, o Mundial já tem... O Flamengo é o 5º clube garantido no Mundial. Tem o Seattle Sounders, que acabou com o Império Mexicano lá na CONCACAF. Aliás, pode ter um outro americano, se o torneio for nos Estados Unidos, o que eu acho que seria uma boa para o Flamengo. Se faz ali na Flórida, ali em Orlando, ali, vai ter muito mais gente torcendo pro Flamengo do que na China, por exemplo, eu imagino, né? Tem o Wydad Casablanca, do Marrocos, pela África. Na Ásia ainda não tem. O Auckland City, para variar, ganhou lá na Oceania. E tem o tal do Real Madrid, né? Que é simplesmente o clube com o maior número de mundiais, maior número de Champions League, maior número de espanhóis. Tem um pouquinho de... Esse aqui eliminou o Real Madrid em 2000, né? É possível, né? Sim, se foi. Só não sei como foi, né, Fábio? Não sei exatamente como é que foi, como é que aconteceu. Aquilo não aconteceu. Mas eu acho que é muito legal, assim, esse confronto, né? Eu imagino a ansiedade do torcedor do Flamengo enfrentar um gigante da Europa, se não o maior, né? Conquistador de Champions. E se for, né, de repente nos Estados Unidos, aí a gente imagina a pressão do torcedor do Flamengo com relação a isso também. E o Davi, né, dar os parabéns ao Davi por essa conquista. Um jogador que a gente cobra um pouco mais, né, dentro de campo. Em alguns momentos teve um rendimento que oscilou um pouquinho, mas o que não oscilou é a experiência, né? Então, assim, um jogador que tem a sua imagem de respeito dentro do jogo, que faz muito bem a outros jogadores, né? Então a gente via entrevistas, em momentos do clube, passando uma palavra ao Rodinei, por exemplo, ao João Gomes, um jogador que é muito respeitado perante esse elenco e, como o Bubu colocou, uma conquista gigantesca também na carreira dele. Um jogador que tem título de Champions, que tem uma carreira bem sucedida na Europa, que já tem uma idade, mas que veio entendendo o tamanho do Flamengo, entendendo a importância de conquistas, né, para esse torcedor flamenguista e que, com certeza, tem o respeito e a admiração total agora do torcedor rubro-negro. E que tira um peso, né, das costas dele, porque ele perde contra o Corinthians quando jogava pelo Chelsea, em 2012. Depois tem aquele 7-1 no Mineirão, foi, né? Exato. Contra a seleção da Alemanha. Depois ele perde para o Palmeiras, a final da Copa Libertadores. E ele machuca naquele jogo, sai também, parece que no início do jogo, alguma coisa assim. E agora ganha a Copa do Brasil contra o próprio Corinthians e agora hoje campeão da Copa Libertadores. Então, para ele, com tudo isso que ele representa, porque sempre foi um jogador líder, um capitão, a gente vê ele abraçando o Rames Rodrigues quando acaba o jogo contra a Colômbia e o menino chorando e tal. Então, assim, para o Davi Luiz chegar agora contra o Real Madrid, realmente vai chegar num momento de vitória e merecido, porque é um baita de um cara também. Você lembra que pouco depois de ele chegar,
O Davi Luiz tem uma liderança forte, personalidade. Ele deu uma cobrada nos outros jogadores. Tá faltando fome, né? Tava achando que o time tava um pouco acomodado. Depois que o Paulo chegou, né? Sim. Isso que ele fala. Se continuar assim, a gente não vai conseguir vencer nada. Ele cobrando, assim, porque ele tava chegando, ele não tinha título, tinha acabado de chegar no Flamengo, os outros, ele achou que os caras estavam de barriga cheia, né? Ele levantou isso aí. O setor mais prejudicado era a defesa, que não encaixava, né? Lembra? Que depois consegue se resolver. A gente vai para mais um intervalo aqui. Lembrei agora também, daqui a pouquinho a gente tenta mostrar para vocês, porque... É isso aí, nação. Então se inscreva no canal, ativa o sino das notificações, deixa muito like, porque o nosso Mengão é tricampeão e, como disse o Davi Luiz, que vem o Real Madrid.